Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Todos os funcionários que eu encontrei no Palácio da Alvorada me disseram sem o Bolsonaro estar junto. Nenhum presidente na história, desde que a gente trabalha aqui, tratou a gente de igual para igual quanto o Bolsonaro. Eu vou falar para você uma experiência que eu tive com o Bolsonaro. Quando você diz, o simplão, eu fui no Palácio da Alvorada e depois da entrevista que eu fiz com o Bolsonaro, eu fiz uma live com o Bolsonaro. A gente foi no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro me chamou para almoçar. A gente foi almoçar na cozinha. Me desculpa, isso nunca aconteceria no governo Lula. Nunca. Ele se serviu na panela. Na panela, ele pegou arroz, feijão, eu não tô falando nada que ninguém me falou. Eu vi, eu comi com ele na mesa, dentro da cozinha do Palácio da Alvorada. Eu desci, porque é no andar de baixo. Eu achei que eu ia sentar na mesa presidencial, Palácio da Alvorada, não. Eu tirei a gordura da carne, Pavinato. Ele pegou a gordura da minha carne, botou no prato dele e falou, pô, você tira a melhor parte. Comeu, ali, brincando, conversando, e todos, e aí não sou eu, e aí eu posso falar, todos os funcionários que eu encontrei no Palácio da Alvorada me disseram sem o Bolsonaro estar junto. Nenhum presidente na história, desde que a gente trabalha aqui, tratou a gente de igual para igual quanto o Bolsonaro. Nesse aspecto, eu prefiro, Thiago Asmar, acreditar no funcionário que trabalha no Palácio da Alvorada todo dia do que em você, que vai me trazer versões, vai falar que o Lula é isso, que o Lula é aquilo e que o Bolsonaro também. Eu vi. E já o Lula no meio do povo, eu só vi com o arame farpado, separando ele da população. Eu não vejo o Lula no meio do povo como eu vi o Bolsonaro. Gente, passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês devem ter visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de Sem Terras, lutando por terra. Em regiões do Pontal da Paranapanema em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias para tirar na marra os trabalhadores sem terra que estavam ali lutando por terra, lutando por reforma, e estavam lá fazendo essa batalha. Então toda a minha solidariedade à militância da Frente Nacional de Luta. José Rainha e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta, que foram presos no último sábado, são acusados de extorsão em propriedades rurais ocupadas por sem terra. De acordo com a denúncia do Ministério Público e o inquérito policial, os chefes do movimento cobravam dinheiro dos fazendeiros para negociar a possibilidade de colheita ou mesmo a devolução de parte das terras. Depoimentos de testemunhas, prints de trocas de mensagens e extratos bancários são apresentados como provas de que os líderes da Frente Nacional de Luta usavam as ocupações de terra do movimento para cobrar dinheiro dos donos das propriedades. Aí, tropa, fui fazer uma entrega aqui no Mansões, aí, ou seja, o cara perguntou pra mim assim, porra, mano, tu vai votar nesse cara aí? Porque eu tô com esse adesivo aqui do Bolsonaro, tá ligado? Aí eu falei, porra, vou. Aí ele, então nada que eu te falar vai mudar a tua opinião, né? Eu falei, porra, depende. Aí eu falei, tu acredita em quê? Eu falei pra ele, tu acredita em quê? Aí ele, porra, no socialismo, direitos iguais a todos. Aí eu falei, Ele pô, é primordial. Eu falei, pô, então foi o seguinte, pô, me dá um carro desse aí, pô, tu tá com 4 carros. Aí tinha uma Hilux, um Corolla, uma BMW X1 e a porra de um Porsche. Aí eu falei, porra, me dá um carro desse aí. Eu não tenho nenhum. Aí ele falou assim, porra, aí fica difícil, né? Como é que eu vou te dar um carro desse? Aí ele, tu não tem nem condição de sustentar um carro desse. Aí eu falei assim, porra, então tu não quer socialismo, tu quer a fofoca, porra, tu tá querendo a fofoca. Aí ele falou assim, cara, deixa pra lá, nada que eu te falar vai mudar a tua opinião. Aí eu falei, exatamente isso. Aí quando ele tava fechando o portão, eu falei, e se o Lula ganhar, eu vou morar contigo, tua casa tá muito grande, tá? O cara bateu o portão da minha casa. Até os próprios que votaram no cara já não conseguem mais passar pano pra ele, né? Ah, eles conseguem. Eu já vou te mostrar. O que você acha daquela frase que o Bolsonaro fez? Quando ele foi falar de mulheres, ele falou que elas eram mulheres de grito duro. Bolsonaro é racista, homofóbico. E se eu te falar que na realidade essa frase é do Lula? O que você vai falar disso? Meu amigo, veja bem, primeiro se ele tivesse falado isso no momento que tomou umas pingas a mais... Então quando é do Bolsonaro é machista e homofóbico. Quando é do Lula ele tomou uma pinga a mais. Deixa eu falar um negócio dele. Petista. Aqui, ó, de ex-petista pra petista. Eu quero que você me fale 4 coisas. Não vem com ignorância, não, tá? Me responde. Se você entender de PIB, se você conseguir me explicar essas 4 coisas que eu vou te perguntar, mais nunca você vota no PT. Vai fazer igual eu, mais nunca. PIB, Produto Interno Bruto. Você olha na época do Lula, do PT,
E você olha na época do Bolsonaro, produto interno bruto. O nosso, ele cresceu mais do que a China, que é o país que mais cresce o PIB no mundo. É a China, a gente conseguiu passar eles no ano passado. O juro, taxa de juro. Olha na época do PT como é que era a taxa de juro. E depois você olha, agora a gente teve um juro mais baixo do que o dos Estados Unidos. E isso, ó, tem centenas de anos que a gente não vê acontecer. Sobre as estatais, a gente tem superávit e déficit. Você sabe o que é superávit e déficit? Superávit é quando a estatal dá lucro. E déficit é quando ela dá prejuízo. Na época do PT, eu tenho 50 anos. Eu vivi até meus 50 anos sem ver uma estatal dar lucro. Só prejuízo. Igual a Petrobras lá, que eles arrebentaram com ela. Só prejuízo. Só que no governo do Bolsonaro, as estatais tudo deram lucro. Tudo. Então, se você entender essas 4 coisas, você não vota no PT. E o homofóbico que não discrimina pessoas? E o racista que o seu melhor amigo é negro? E o machista que coloca sua esposa em todos os seus planos? E aquele que se diz inimigo do povo, mas que todas as suas ações são voltadas para o povo? O fascista que prega a liberdade para toda a sua nação, conhecido também como presidente Robin Hood, que tirou dos ricos e deu para os pobres. O presidente que mais baixou impostos em toda a história do Brasil. O único candidato a presidente da República que não esteve envolvido em nenhum esquema de corrupção. E também o candidato que combateu ferozmente o kit gay nas escolas para que o seu filho não aprendesse ideologia de gênero. Conhecido também como candidato solitário, pois muitas das vezes teve que discursar sozinho, sem apoio de ninguém. E esse é o retrato do nosso presidente truculento, violento e assassino. Você quer descobrir como milhares de pessoas estão usando o celular para ganhar em euro e em dólar? É isso mesmo, ganhar em euro e em dólar trabalhando em casa com o seu celular, podendo lucrar mais de R$8.000 por mês, sem precisar aparecer ou ter que se afiliar a algum produto de marketing digital. Descubra como milhares de jovens que aprenderam essa técnica estão faturando mais de R$8.000 por mês, em casa. Clique no primeiro link da descrição e venha ter a tua tão sonhada liberdade financeira. Discordamos da ideia de policial armado nas escolas. Os senhores aceitam segurança armada para proteger os senhores, o seu ministro, o seu presidente, mas não aceitam seguranças armadas para proteger as crianças. Mas o Choquei, eu te mandei, Delário, temos aí. Tem o Choquei, é maravilhoso. O antes ou depois. Olha o que eles fizeram. Vamos lá. Visual. O ministro de Bolsonaro. Isso em 2022. Na época do Bolsonaro. Tá certo, Biruliro. Então, o ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como Shopee, AliExpress e Shein. Aí falou, desgoverno não cansa de ferrar com o pobre. Aí o mesmo Choquei, em abril, anteontem, falou o seguinte: governo Lula anuncia fim da isenção da importação de encomendas de até 50 dólares. Então não é taxação, é fim da isenção. Maravilhoso. E aí fala, a medida beneficia lojas. Beneficia. A Renner, Magazine Luiza e Mercado Livre. E é adotada após reclamações do setor sobre a concorrência desleal. Mas quem paga, obviamente, é o consumidor. Como eles conseguem, né, fazer manobra, um malabarismo que eles fazem. Medida nacionalista do Lula. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte. Não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu esse Moro. Eu acho que é mais uma armação do Moro. É visível que é uma armação do Moro. Estou aqui para me vingar dessa gente. Conheço Cuba, o socialismo de Cuba é maravilhoso. Lá não tem crianças passando fome. Lá ninguém fica esperando na fila para uma consulta. E lá também, em Cuba, todo mundo tem moradia. Aí eu queria era que o Brasil fosse Cuba. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Estão preocupados em saber quem vazou as imagens. Quem vazou foi a CIA. No 8 de janeiro, depredam essa casa, depredam o Senado,
depredam o Supremo, depredam o Palácio, e eu tenho que ouvir aqui, nesta tribuna, no dia de hoje, a inversão da narrativa. A verdade vos libertará. E daqui até o fim da vida de vocês, vocês não conseguirão convencer ninguém que não foram vocês, junto com o ódio e o discurso do ódio contra a democracia, que tentaram dar o golpe. O deputado do PT que me antecedeu, muito preocupado com a educação, mas eu acho que ele não viu a entrevista da ministra de Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. O governo não tem recurso para a política educacional, não tem recurso para reforma e manutenção das nossas rodovias, não tem recurso para Minha Casa Minha Vida, não tem recurso para os mais médicos. É zero de verba discricionária desse governo. Por isso que ele quer aumentar impostos, cobrar taxas, mas ele não economiza com Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Somente entre o dia 8 e o dia 11, o governo Lula investiu 32 milhões de reais no programa publicitário Volta Brasil. É uma vergonha. O PT tá rachado, José Guimarães de um lado, Gleisi Lindbergh de outro. E eu quero dar um palpite. Estão preocupados em saber quem vazou as imagens. Quem vazou foi a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Esse é o meu palpite. 55 países assinaram na ONU um documento que condena o regime político da Nicarágua e seu ditador Daniel Ortega por violações aos direitos humanos. Mas o governo Lula não endossou o texto. O governo... Pedindo a Deus para me libertar, tá, gente? Eu fiz muita burrice na vida, uma delas foi isso daí, ó. Virar PT. Então eu tô me libertando, tá dando tudo certo. Pode pegar meu rosto aqui também, tá? Que é pra mostrar que eu me arrependi mesmo. Os dias melhores virão. Vou fazer um 22. Eu era feminista, mas eu não era militante. Eu fielmente acreditava que o feminismo de fato tinha conquistado direitos para as mulheres. Mas se qualquer pessoa me perguntasse como, quando e onde, eu não saberia dizer. Porque a verdade é que as feministas não são engajadas intelectualmente. Se elas de fato leem coisas, elas leem livros lotados de ideologia, mas vazios de fato. Se as feministas soubessem que quem começou toda essa história foram as pessoas que começaram, né, com essas ideias de revolução sexual foram homens libertinos e misóginos que estavam fugindo de responsabilidade, querendo só benefícios, talvez elas iriam repensar o que elas defendem. Um assaltante tenta roubar uma padaria, não consegue e resolve processar a vítima em Belo Horizonte. O criminoso alega que foi maltratado e humilhado pelo comerciante durante o assalto. O dono da padaria conta que reagiu ao assalto. Ele colocou minha irmã como alvo dele. E eu, para me proteger meu patrimônio e a vida da minha irmã, eu entrei em luta corporal com ele. O bandido acabou preso. Está nesta penitenciária de Belo Horizonte. O criminoso diz que apanhou do comerciante e, por isso, resolveu entrar na justiça. O advogado do assaltante tenta explicar o motivo da ação judicial. Ninguém pode fazer justiça com a própria mão, não, meu irmão. Se essa moda pega em assaltante entrar contra a vítima na justiça, hein? Aí é um problema, tem que ver onde é que está o problema para todo mundo tentar ajudar a resolver o problema, né?